Tudo bem, pessoal? Vamos para a videoaula. Nesta videoaula 4, nós vamos falar sobre Antiguidade Oriental. Indico para vocês a leitura do capítulo 2, Antiguidade Oriental, a educação tradicionalista, mais os textos complementares, e também vocês devem fazer o fichamento dos tópicos sob responsabilidade dos grupos. Se observarmos a linha do tempo, a Idade Antiga ou Antiguidade é o período compreendido 4.000 anos antes de Cristo, que corresponde à invenção da escrita, ao ano 476, correspondente à queda do Império Romano do Ocidente. O contexto histórico desse período é caracterizado por dois acontecimentos importantes. O primeiro deles é a Revolução Neolítica, que aconteceu entre 8.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Nesse período nós temos a economia de produção bastante desenvolvida, a divisão do trabalho e principalmente o homem se torna sedentário. Há um forte processo de estratificação social, crescimento populacional e produção artesanal. Mas o principal acontecimento aqui, pessoal, é a invenção da agricultura. A agricultura traduzida no chamado modelo de produção asiático, que acontece por volta de 2.500 anos antes de Cristo. A agricultura era praticada por comunidades de camponeses presos à terra. Viviam submetidos a um regime de servidão coletiva. Aqui, pessoal, é importante observar que a agricultura produzia um excedente, e esse excedente era destinado às classes privilegiadas. O outro acontecimento é a invenção da escrita. A escrita foi inventada pelos sumérios na antiga Mesopotâmia no ano de 4.000 a.C. É a escrita chamada cuneiforme. A escrita cuneiforme era feita com a ajuda de uma cunha. As palavras eram escritas em tabletes de barro mole, que depois eram secados ao sol. A Revolução Neolítica e a invenção da escrita, portanto, são a base do desenvolvimento das sociedades tradicionalistas na Antiguidade. As civilizações da Antiguidade Oriental se desenvolveram por volta do ano 5.000 a.C. até o ano 2.000 a.C. e eram também chamadas de civilizações hidráulicas. Esse nome de civilizações hidráulicas, pessoal, é dado principalmente pelo autor Franco Cambi, que é um dos autores que nós adotamos em nossa disciplina. Isso se deve ao fato de que essas civilizações se desenvolveram numa faixa de terra que se situa do norte da África, passando pelo chamado Oriente Próximo, Oriente Médio e vai até o Extremo Oriente. As principais civilizações são a dos egípcios, que se desenvolveram no Vale do Rio Nilo, a dos mesopotâmicos, formada por sumérios, acádios, amoritas e assírios, que se desenvolveram no Vale do Rio Tigres e Eufrates, a dos hebreus, no Vale do Rio Jordão, a dos hindus, na planície do rio Ganges, planície indo-gangética, e dos chineses no Vale dos rios Yangtze e Hangzhou. A seguir, vamos apresentar uma síntese de como a educação era organizada e efetivada na Antiguidade Oriental, nas chamadas civilizações tradicionalistas. A educação no Egito. A civilização egípcia foi formada por volta do 4º ao 3º milênio e se desenvolveu no Vale do Rio Nilo. Tinha como defesas naturais principalmente desertos, o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. A educação egípcia tem conteúdos de base prática, ou seja, são baseadas em cálculos matemáticos e problemas geométricos e de agrimensura. Os egípcios também conheciam a botânica, a zoologia, a mineralogia e a geografia. As escolas dos egípcios geralmente eram nos templos e em casas com pouco mais de 20 alunos. O objetivo era a obediência e o falar bem.
A prática da educação física para nobres e guerreiros era centrada na natação, no tiro com arco, corrida, caça e pesca. Predominava a memorização, ou seja, a mnemônica, repetição. No caso aqui, pessoal, os alunos eles liam, outros repetiam, ou o mestre lia e eles repetiam. Então, a mnemônica é a repetição do que o outro fala. O ensino tem base autoritária, existem constantes castigos. Para o autor Monocorda, o lema da educação egípcia é pune duramente e educa duramente. As escolas de Mênfis, Heliópolis ou Tebas formavam escribas. Os escribas, pessoal, era a categoria mais elevada de funcionários públicos. Toda família queria ter um filho escriba. Outros funcionários elevados eram os administrativos e legais, os médicos, os engenheiros e os arquitetos. Educação na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. A civilização mesopotâmica surgiu por volta do ano 3000 a.C., formada pelos povos sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. E se desenvolveram no vale dos rios Tigre e Eufrates, que é o atual Iraque, pessoal. O território do atual Iraque corresponde às terras da Mesopotâmia. A educação mesopotâmica possuía poderosa base da cultura sacerdotal. Era predominantemente doméstica e, assim como no Egito, a escola formava escribas incumbidos de ler, copiar e reproduzir os textos religiosos. O local mais adequado era a casa e o templo. O processo educativo privilegiava principalmente a tradição, cultura e o ensino de saberes técnicos, escrita, literatura, matemática, geografia, astronomia e arquitetura. Também era bastante comum o ensino ritualístico. As escolas públicas foram criadas após o ano 1240 a.C. Pessoal, os mesopotâmicos, eles construíram muitas bibliotecas, códigos de leis, nós temos aí o famoso Código de Hammurabi, e tinham amplo conhecimento de astrologia, mas os estudos sempre mesclados com magia e adivinhação. Educação na Índia. A civilização hindu se formou por volta do ano 2000 a.C. A educação hindu se fundamenta nos livros sagrados dos Vedas. É importante, pessoal, entender que a Índia, dessas civilizações que nós estamos estudando, é a mais estratificada socialmente. A educação na Índia foi influenciada pelo hinduísmo e pelo budismo. A população era dividida por castas fechadas. E aqui, pessoal, nós vamos ver que a população está comparada ao corpo do Deus. Então, na cabeça fica os brahmanes, que são os sacerdotes. No tronco estão os kshatriyas, que são os guerreiros. Nas pernas estão os vaixas, que são os comerciantes. E nos pés, os sudras, que são os camponeses, os artesãos e os operários. Os párias, que são os dálates, eles não têm nenhum tipo de direito. Eles seriam o pó que está debaixo dos pés do Deus. Na educação hindu, as classes mais elevadas aprendem os textos sagrados dos Vedas e dos Upanishads, os livros sagrados da Índia. Principalmente o Rig Veda, que é o livro mais sagrado que eles têm. Aqui, pessoal, os kshatriyas e os vaikas recebem educação elementar. Os sudras e os párias são praticamente excluídos. O processo educacional é voltado principalmente para os brahmanes, que são os privilegiados. Educação na China. A educação chinesa também é conservadora e tem base na tradição e na sabedoria ancestral, baseada em livros sagrados. O principal deles é o I Ching, Livro das Mutações, que é do 3º milênio a.C. Esse livro ele apresenta principalmente o pensamento de Lao Tse, que fundou o taoísmo a partir da noção do Tao,
originalmente significa o caminho e apresenta também os princípios opostos Yin e Yang, que é representado por essa figura que nós estamos vendo aqui. Apresenta o pensamento de Confúcio, que traz importantes conhecimentos voltados para a aplicação prática na vida humana. Confúcio, pessoal, ele exerce importante influência na formação dos jovens chineses até hoje. A educação chinesa é praticamente dividida em duas partes. A primeira é destinada aos mandarins e letrados, é o ensino superior, e a segunda é destinada para o povo, que é a educação elementar, é o ensino de cálculo e também o processo de alfabetização. Educação dos hebreus. Muito bem, pessoal, os hebreus são os povos que mais está ligado às tradições ocidentais. Sua educação é conservadora e baseada em tradições, canções, crença e valorização dos antepassados. A base é a Bíblia Sagrada. O local eram as sinagogas e os templos. Representam os primeiros povos monoteístas. E a base familiar era patriarcal. Os antigos profetas são extremamente importantes para entendermos o processo educacional dos judeus, porque eles pregavam tanto a autonomia espiritual a partir do conhecimento da Bíblia. Então, obrigatoriamente, os judeus tinham que aprender a ler a palavra. Outro ponto importante, pessoal, que está inclusive no Antigo Testamento, é que todo judeu tinha que aprender um ofício, era obrigatório. Então, geralmente, o pai ou um familiar ensinava esse ofício para o jovem. Então, nós podemos dizer que os hebreus são os primeiros povos a implantar educação profissionalizante. E quais são as observações comuns que podemos fazer sobre a educação na Antiguidade Oriental, nas civilizações tradicionalistas? O primeiro ponto é que a sociedade tradicionalista é uma sociedade em transição entre uma comunidade indivisa para a sociedade de classes. Aqui, pessoal, nós temos exatamente aquelas comunidades tribais aonde não existia classes, evoluindo para uma sociedade classista, estratificada. É também uma sociedade que apresenta caráter estático e lenta mutação. A educação se apresenta como um privilégio para determinados segmentos sociais. A população, na sua maioria formada por lavradores, comerciantes e artesãos, não tem direitos políticos nem acesso ao saber da classe dominante. Outro ponto a ser destacado é que o conhecimento da escrita era restrito devido ao seu caráter sagrado e esotérico. Outras características fundamentais são que o templo era o local mais adequado para a atividade educacional. Toda a atividade educacional geralmente ocorria nos templos. Existe ausência de reflexão pedagógica. Não existia um porquê nem para quê. Geralmente a educação ela atendia uma necessidade da religiosidade e também das tradições. A sua base fundamental, os costumes, regras, crenças e tabus. E aqui, pessoal, o ponto principal desse processo, o dualismo educacional. O dualismo escolar nasce na Antiguidade Oriental, nas sociedades tradicionalistas. Ali existia um ensino para o povo, outro para os filhos dos nobres e outro para os funcionários. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre a Antiguidade Grega, a paideia. Oriento que vocês leiam o capítulo 3, Antiguidade Grega, a paideia, mais os textos complementares e façam o fichamento dos tópicos sob responsabilidade dos grupos. Até lá!